Senhor? Amém. Faz um tempinho, não é, que eu não apareço por aqui. E hoje eu estou inaugurando esse recurso presente do canal Estudamos a Bíblia, Professor Carlos, que eu recomendo para toda a igreja, quem quiser. Atualmente ele está com uma série sobre a primeira carta de João, certo? Então, primeiro eu queria contar uma breve história. Contei ontem lá em Várzea Nova, na igreja do pastor Labareda. Último dia 21 de dezembro, eu caí por cima desse braço. Interessante, o presbítero foi o braço esquerdo, né? O meu foi o direito. Tive uma lesão nesse músculo, outra nesse tendão e desloquei o ombro. O médico disse que seu ombro nunca mais vai ser o mesmo. Certo? Bom, eu estava na seguinte situação. Meu braço ficou assim, não chegava mais, eu conseguia fazer isso e mais nada. Certo? Foi recolocado no lugar na base do puxavante, doeu muito e eu gritei muito. Clinor, ali de esquina com o Liceu Paraibano, eu acho que na Lagoa ouviram o berro. Pois é, não foi brincadeira não. Não levante o braço acima do ombro, não pegue peso. Bom, isso hoje está fazendo 23 dias, não é? Até aqui já vai. Mais do que isso eu não vou arriscar, porque Deus faz a parte dele, que é aquilo que eu não posso fazer. O que eu posso, eu não vou me arriscar. Baixar devagarinho, porque quando ele sai do canto, dói muito. Certo? Brevemente eu quero fazer isso. Considero que pela situação em que eu me encontrava, em tão pouco tempo já consegui fazer esse movimento, isso, no meu entendimento, já é um milagre. Eu tenho 58 anos, não tenho metabolismo de menino, certo? Então, entendo que já é um milagre. E queria ler algumas passagens bíblicas com os irmãos, e vou pegar emprestada a passagem da pastora também. Certo? Então, primeiro, vamos ler Lucas 17, a partir do versículo 11, aquela história conhecida dos leprosos, não é? Eu queria também lembrar que a palavra bíblica para lepra, pelo menos no Antigo Testamento, eu não sei em grego como ficou. No Antigo Testamento é zarat, que não significa exatamente aquela doença que a gente conhece como hanseníase. É uma palavra genérica para doença de pele. Pode ser escabiose, pode ser vitiligo. Como é que eu sei que não é lepra? Porque tem caso que a doença simplesmente desaparece. A gente sabe que lepra, hanseníase não desaparece desse jeito. Também a gente sabe que, se pela leitura lá de Levítico, né? Se a doença se espalhar pelo corpo inteiro, cobrir toda a sua pele, você é declarado curado. Como sua sua pele inteira? Pois é, então a gente está vendo que não é a chamada hanseníase. Perdão? Lucas 17, a partir do 11. Então, no Novo Testamento, a palavra não é tzarat, é uma palavra grega, eu não sei que palavra é essa. Todos encontraram? Vamos lá. E aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por que é que pararam de longe? Quem sabe? Estavam impuros. Se eles se aproximassem, podiam contaminar as pessoas com a impureza. Prosseguindo, versículo 13,
e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Lá em Levítico a gente vê que a purificação é declarada pelo sacerdote. Eles viram que ficaram limpos antes de chegar lá. Vamos prosseguir. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças a Jesus. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Hoje é dia de dar glória a Deus? Hoje é dia de gratidão? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora eu quero ler também uma passagem que eu li ontem lá em Várzea Nova. Lá eu só tive 5 minutos para falar, não pude me aprofundar. Então hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais. Que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Se alguém precisar de ajuda para achar o primeiro livro dos Reis, pode chamar que eu ajudo. Primeiro Reis, capítulo 13. Os versos 4, 5 e 6. Capítulo 13, os versos 4, 5 e 6. Capítulo 13. 4, 5 e 6. Podemos? Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Vamos dizer que aqui fosse o altar. Pegai nele. Olha o altar aqui. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não podia mais tornar a trazer aqui. O presbítero está se identificando? Só que ali foi a mão que mandou prender o profeta, o servo de Deus. Não foi a mão de quem serve a Deus, mas de quem se opõe a ele. Jeroboão tinha construído um altar em Betel depois que o reino se dividiu, porque ele não queria que o povo descesse, lá na Bíblia diz subir, não é? Porque era mais alto. A gente diz descer porque era no sul. Descesse do reino do norte para o reino do sul para ir adorar a Deus em Jerusalém. Aí botou lá um bezerro de ouro, daquele que Arão tinha feito no deserto. Disse: não, o povo vai adorar a Deus aqui. Disse: mas olha esse bezerro, está vendo aí? Foi esse o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Olha que maravilha. É muita cara de pau, né? E Deus manda o profeta lá para repreender o rei. E olha, quando ele estende a mão fica paralisada lá, seca, ele não consegue mais trazer de volta. E o altar se fendeu e a cinza derramou sobre o altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora à face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E assim como eu orei ontem lá em Várzea Nova, eu vou orar aqui também. Senhor Deus, Tu que me guiastes desde o dia em que eu nasci até aqui, restaura o meu ombro como antes, em nome de Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, como eu disse, eu já considero
um milagre é a recuperação que eu tive em alguns dias. Mas eu espero que Deus me restitua o meu ombro como ele era. E se não for da vontade de Deus, prevaleça a vontade dele. Eis-me aqui, Senhor, vou servir como me encontro. Mas já agradeço a Deus pela recuperação que tive e pela que ainda terei. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora vamos pegar a passagem lá de Mateus, é 16, não é? Mateus capítulo 16, o mesmo que a pastora leu conosco. Isso. Vamos ler mais uma vez, porque ler a Bíblia de novo não é sacrifício, nem maldição, é bênção. Mateus 16. A partir do versículo 1. 16 primeiro. A partir do versículo 1. 16. Isso. Podemos? Já. Vamos lá. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal dos céus. Pastor, hoje é culto de doutrina, não é isso? Então vamos lá. O que é que tem de interessante nisso de fariseus e saduceus? Eu acho muito curioso esse detalhe. Eu não sei o que a maioria dos teólogos pensa disso, mas saduceus era uma seita judaica, não existe mais, já acabou, não é? Que só acreditava nisso aqui. Eles chamavam de Torá, nós chamamos de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso aqui não presta. Mutilaram a palavra de Deus. E fariseu, o que é que era fariseu? Fariseu era uma outra seita, muito respeitada, que dizia: olha, Deus falou com Moisés lá no deserto, Moisés escreveu um pedacinho, o resto nós vamos contar para vocês como é que foi. Incharam a Bíblia, certo? Nem sei se a gente pode dizer Bíblia naquele tempo, porque ainda não existia uma Bíblia como nós a conhecemos, não é? Mas os escritos antigos, a lei, os profetas, os livros históricos, os salmos, os livros sapienciais, não é? Eles botaram mais um bocado de recheio ali, tipo, se isso aqui pesa mais do que X, você não pode carregar isso num dia de sábado, porque já caracteriza trabalho. Onde é que isso está escrito? O sábado é sobre trabalho servil. Se você não está servindo a ninguém, e aí? Mas tem essas coisas. Então, vamos continuar. Nessa brincadeira eu fechei Mateus, né? Mas está marcado aqui. Pediram-lhe que ele mostrasse algum sinal dos céus. O versículo 2 diz: mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o sol está rubro. Eu acho que a maioria sabe o que é rubro, mas tem alguém aqui que não sabe o que é rubro? Vermelho. Geralmente torcedor do Flamengo sabe o que é rubro, porque o Flamengo é rubro-negro, vermelho e preto, né? Então vamos lá. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não reconheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal,
e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinha esquecido de fornecer-se de pão. Tinham esquecido de fornecer-se de pão, me desculpem. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O que é que o fermento faz com o pão? Incha. O que é que a doutrina dos fariseus faz com a lei? É disso que a gente deve se guardar, do que não está na palavra. E alguém diz: olhe, eu acho tão interessante quando alguém diz, e me desculpe se alguém aqui já passou por isso, porque muita gente já passou: olhe para o irmão ao lado e profetize para ele. O que é que a Bíblia diz? Se a profecia não vier de Deus, tal profeta morrerá. É só um exemplo, né? A gente podia arranjar tantos. Mas vamos ficar nesse. Então, tem tanta coisa por aí que se arranja, que se empurra dentro da Bíblia. Aquela da folha que não cai da árvore sem a vontade de Deus, eu até posso dizer que isso é verdade, mas não é bíblico, está no Alcorão. Olha a diferença. Está chamando o Alcorão de palavra de Deus? Não é? Aquela do será pela, se não for pelo amor, será pela dor. Talvez esteja no livro das mães, capítulo 1, versículo 1, mas na Bíblia não está. Não é? E uma série de outras coisas que ficam empurrando na Bíblia e dizendo: irmão, vá pelo amor, senão você vai pela dor. Naquela época, o profeta falava que se o profeta, naquela época, o profeta atribuía, se ele falasse o que não veio de Deus, se ele falasse o que veio de Deus, ia acontecer. Se ele falasse o que não veio de Deus, não ia acontecer, e ele ia ser morto. Nós chegamos a um ponto em que a degradação moral, não só do Reino do Norte, como até do Reino do Sul, chegou a tal ponto que o profeta que mentia era o que era mais valorizado, né? No cerco a Jerusalém, nos tempos de Nabucodonosor, isso ficou bem claro. O rei olhava lá embaixo, cidade toda cercada, e os profetas: Deus vai proteger essa cidade porque o templo está aqui. Aí ele olhava para Jeremias e diz: serás entregue na mão do rei da Babilônia, e ele fará de ti o que quiser. E era para o rei mandar apedrejar o outro profeta, né? Mas não. Ele até tinha um certo respeito por Jeremias, mas com a cidade cercada ele não tinha mais força política. Então os inimigos dele pegaram Jeremias, trancaram num poço. De noite ele chamou: ei, vai soltar o profeta lá. E aí, profeta, como é? Você entregue mesmo, vai. O profeta inclusive estava grato, né, que ele tirou do poço. Ótima ocasião para: não, vou aliviar a barra do rei. Não, o Senhor vai te abençoar. Não, vai não. O que Deus está me dizendo é outra coisa. Aí: não, vá que é de Deus. É de Deus? Quem disse que é de Deus?
Ore, pergunte a Deus. É isso mesmo, Senhor? Esse texto também falou de Jonas. É interessante. Desde aquela noite que eu queria ter vindo aqui, aí sempre algum empecilho. Na semana da minha queda eu teria vindo se eu não tivesse caído. E hoje a pastora me disse o quê? Tinha acabado de orar, porque não tinha quem ministrasse a palavra essa noite. Ela orou. Que meia hora? Meia hora eu telefonei, pastora, e hoje? E eu não sabia que eu estava sendo a resposta da oração. Aí repara, eu achei ruim a queda, né? Mas se eu não tivesse caído, eu tinha vindo outro dia, e hoje, como é que ficava? Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estou aqui me recuperando e vou melhorar mais em nome de Jesus. Não é? E atendendo a oração da pastora, que eu nem sabia que ela tinha orado, fiquei sabendo aqui. E o que é que isso tem a ver com Jonas? Repara, tem muita coisa interessante na história de Jonas, inclusive como ele teria chegado a Nínive. Porque muitas coisas já passaram na minha cabeça sobre isso. Eu sei que para Deus tudo é possível, inclusive mandar o peixe por baixo do chão, certo? A primeira coisa que o povo diz, Nínive não tinha mar, realmente não tinha, mas tinha o rio Tigre, né? Que ia bater lá. Então eu imagino esse peixe subindo pelo rio Tigre e vomitando Jonas lá em Nínive. Era uma ideia que eu tinha na cabeça. Mas pensa, foram 3 dias, não é? Eu acho que hoje em dia nem submarino nuclear sai lá do mar Mediterrâneo. Naquela época não tinha canal de Suez. Chega no Oceano Atlântico, dá a volta pelo sul da África, sobe, passa por baixo da Arábia Saudita, do Kuwait, entra no rio Tigre e vai bater em Nínive. Interessante, né? Mas da última vez que eu fiz essa leitura, eu notei um detalhe. O navio não se afastou do porto. Jonas foi vomitado lá em Jope, ou Jafa, depende da tradução da Bíblia que os irmãos adotem. Ele voltou para o lugar de onde ele tinha ido para o lado errado. Então, eu não sei pelo caminho quantas pessoas ouviram essa história. Podem ter sido muitas e podem ter se convertido, ou pode não ter acontecido nada, mas de cara eu posso dizer que a covardia de Jonas salvou um navio inteiro, porque o povo do navio creu depois do que aconteceu com Jonas. Então Deus age de maneiras que nós não entendemos, mas Ele age e Ele alcança o objetivo. Aí Jonas fez a viagenzinha dele pelo deserto, cruzou o rio Eufrates, porque o Tigre é do outro lado, foi bater em Nínive, chegou lá, profetizou. Repara, Nínive, capital da Assíria, né? E o povo com medo do exército da Assíria. Senhor, destrói logo essa cidade para acabar com a ameaça. E ele prega para o povo de Nínive se converter. E o povo se converteu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o profeta doido que a cidade se acabasse. Mas não foi o que aconteceu. Então, eu estou grato a Deus. Gostei da história do presbítero. Teve um problema no braço esquerdo, eu tive no braço direito. Já está recuperado? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
Certo? Eu podia esticar mais a conversa, mas eu acho que já está dado o recado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E mais uma vez, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nunca é demais dizer essa frase.